Hoje, vamos mergulhar no pensamento de Michel Foucault, um dos filósofos mais influentes e revolucionários do século XX. Foucault é conhecido por suas teorias inovadoras sobre poder, verdade e conhecimento, que abalaram as bases da filosofia e tiveram um impacto significativo em muitas áreas. Eu espero que essas citações possam provocar reflexões e insights sobre as questões mais relevantes da nossa sociedade. Então, vamos começar! O poder não é algo que é possuído, ele é uma relação entre as pessoas. A verdade não é algo que se encontra pronto e acabado na natureza, ela é uma construção social. Não há liberdade sem controle social. O conhecimento não é neutro, ele está profundamente enraizado nas relações sociais de poder. A verdade não é uma coisa, mas um processo. A verdade é uma obra da disciplina. O saber é algo que se adquire através da opressão. O poder é fundamentalmente produtivo, e não somente negativo ou restritivo. A realidade não é algo que se encontra lá fora, mas algo que é produzido pelo discurso. O conhecimento não é apenas uma questão de verdade ou falsidade, mas também uma questão de poder. Se tá gostando dessas citações incríveis de Michel Foucault, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo sobre filosofia e citações inspiradoras. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. Devemos não somente nos defender, mas também nos afirmar, e nos afirmar não somente enquanto identidades, mas enquanto força criativa. A disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras. Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo o começo possível. As pessoas sabem aquilo que elas fazem, frequentemente sabem por que fazem o que fazem, mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem. A norma está inscrita entre as artes de julgar, ela é um princípio de comparação. Sabemos que tem relação com o poder, mas sua relação não se dá pelo uso da força, e sim por meio de uma espécie de lógica que se poderia quase dizer que é invisível e insidiosa. A vigilância é a forma mais elementar do poder. Não há um ser humano essencial que seja distinto da sua história, da sua cultura e das suas instituições. A liberdade não é algo que é dado, mas algo que é conquistado. A verdade não é algo que é produzido independentemente, ela é produzida por relações de poder. O poder não é apenas uma questão de autoridade, mas também de resistência e subversão. O poder não é simplesmente opressor, ele é também um meio para a liberdade. A verdade não é algo que se encontra, mas algo que se faz. A verdade não é algo que se revela, ela é algo que se constrói. O poder não é algo que é concentrado nas mãos de alguns, ele é algo que é distribuído através de todas as relações sociais. O saber não é algo que é neutral, ele é uma forma de poder. O poder é um efeito em todos os pontos da rede social, e não algo que seja concentrado em algum ponto. A moralidade não é algo que é dado de forma natural, mas algo que é construído socialmente. A liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de se submeter a regras que permitam a existência de uma vida plena. O corpo não é algo que é dado, mas algo que é produzido através das práticas sociais. A loucura não é algo que é intrínseco à condição humana, mas algo que é produzido pelo discurso. A saúde mental não é algo que é objetivo, mas algo que é construído socialmente. O conhecimento não é algo que se adquire passivamente, mas algo que se constrói através da ação. A sexualidade não é algo que é natural,
mas algo que é produzido socialmente. A normalidade não é algo que é objetivo, mas algo que é produzido socialmente. O poder não é apenas negativo, mas também positivo, criativo e produtivo. A sociedade não é algo que é dado, mas algo que é produzido. A moralidade não é algo que é absoluto, mas algo que é relativo às sociedades e épocas. O sujeito não é algo que é dado, mas algo que é produzido através das práticas sociais. A verdade não é algo que é universal, mas algo que é produzido em contextos específicos. A justiça não é algo que é dado, mas algo que é construído socialmente. O poder não é algo que é estático, mas algo que é dinâmico e em constante mudança. A verdade não é algo que é absoluto, mas algo que é relativo às perspectivas e posições sociais. O conhecimento não é algo que é estático, mas algo que é dinâmico e em constante evolução. A verdade não é algo que é imutável, mas algo que é influenciado pelas condições históricas e culturais. O sujeito é algo que é produzido pelo discurso e não algo que precede o discurso. A verdade não é algo que se revela espontaneamente, é algo que é construído através da produção de discurso. O poder não é algo que é detido por alguém, é algo que é exercido através das relações sociais. A verdade é uma relação social entre sujeitos que produzem discursos e sujeitos que são afetados por eles. A medicina não é uma ciência neutral, ela é uma prática social e política. A justiça é uma instituição social e política, e não uma ideia universal e imutável. O conhecimento é produto da história e da sociedade, e não algo que é revelado por um sujeito transcendental. A loucura é uma construção social e histórica, e não uma condição natural da mente. A sexualidade é uma construção social e histórica, e não algo que é determinado pela natureza. O direito é uma prática política e social, e não algo que é baseado em verdades universais. A moral é uma construção social e histórica, e não algo que é revelado por uma autoridade transcendental. Esperamos que essas citações de Michel Foucault tenham inspirado e desafiado você a pensar de forma diferente sobre questões sociais, políticas e filosóficas. Lembre-se de que as ideias de Foucault ainda são relevantes e impactantes, e merecem ser consideradas e discutidas. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Até a próxima! A vida é uma jornada, não um destino. Ralph Waldo Emerson.